falando do diseleneto de cobre e de galho. Olha, só o silício amorfo, que é a tecnologia de película fina, que é rapidamente degradada nos primeiros meses de funcionamento pela luz solar. O diseleneto de cobre e de galho não tem isso. Dentre as tecnologias de película fina, o CIGS, que é o nome que se refere, né, a sigla de cobre, índio, galho e selênio, diseleneto de cobre e de galho, ele é o mais eficiente. Ocorre que os materiais utilizados não são semicondutores naturais, não são semicondutores intrínsecos, como é o caso do silício, é o conjunto dos materiais que apresenta o efeito fotovoltaico. E desses materiais, o índio, que é crítico para a produção do efeito fotovoltaico, para a obtenção do efeito fotovoltaico, não é tão disponível quanto o silício. O índio é um material muito utilizado para a produção das telas capacitivas dos celulares e dos tablets. E como as reservas de índio são em muito menor quantidade, geralmente na África, os produtores, os extratores, têm preferência em fornecer para o mercado dos smartphones, dos tablets, porque o silício, caindo de preço, acabou derrubando a utilização do diseleneto de cobre e de galho, do CIGS, como tecnologia para célula fotovoltaica. Então, o fabricante, o extrator, ganha mais dinheiro no mercado dos smartphones e tablets do que na indústria fotovoltaica. Alguns dos fabricantes. O fabricante Solindra não está mais ativo. Ele foi pivô de um escândalo que aconteceu nos Estados Unidos no sistema de financiamento do governo Obama para a popularização da indústria fotovoltaica no país. É um dos nomes mais conhecidos. A Nanosolar, para os conhecedores do mercado, ficou conhecido aqui no Brasil porque eles fabricam células fotovoltaicas impressas. E teve uma certa vez, provavelmente no ano de 2014, uma jogada de marketing, uma campanha de marketing da Natura, que apresentava um folderzinho da Natura com um carregador de celular, que você poderia levar para a praia e botar o celular para carregar. Quem produzia esse tipo de célula fotovoltaica era o fabricante Nanosolar. E a Ascent Solar é famosa pelas bugigangas solares, como os carregadores dos iPhones, aqueles produtos caros que utilizam esse tipo de tecnologia. Como é um material que é produzido de forma similar a como é feito o silkscreen de camisetas, de copos, dá para se fazer módulos fotovoltaicos em plástico, em materiais que não resistiriam a qualquer tipo de temperatura. Só que o maquinário é um maquinário específico, não tem nenhum perigo de fabricação, mas é um maquinário muito mais específico, muito mais difícil de se obter do que o da fabricação de células fotovoltaicas de silício cristalizado, que tem diversos fabricantes. E por último, a tecnologia do telureto de cádmio, que é um dos mais perigosos, por assim dizer, devido à toxicidade do cádmio. O telureto de cádmio, ele não é tóxico, é um composto estável, ele não se deteriora na natureza e solta cádmio, só que a sua produção tem que ser cuidadosa devido ao próprio cádmio. Na Austrália teve um fabricante que, na época da explosão dos módulos fotovoltaicos, a tecnologia fotovoltaica que aconteceu na Austrália, vendeu muito, não conseguia nem sair do país. Hoje em dia eu não sei como é que está esse fabricante, Falando em fabricantes, aí estão eles. O fabricante First Solar aplicou essa tecnologia aqui no Mercosul, no Uruguai, na Colômbia, enfim, eles têm usinas solares fotovoltaicas produzidas com esse tipo de material. Mais uma vez, para mais referências de fabricantes desse tipo de tecnologia, só fazer pesquisa no site ENF Solar. E por fim, a gente faz um comparativo de eficiências entre as células fotovoltaicas das diferentes características. A eficiência em laboratório diz respeito à eficiência máxima teórica do material. A eficiência em produção aqui é a célula fotovoltaica, mas em condições de laboratório. E a eficiência em produção em série diz respeito ao módulo fotovoltaico em aplicações a campo, ou módulo fotovoltaico pronto. Olha só, em laboratório, o silício monocristalino é campeão. Ele tem uma eficiência bem superior ao silício policristalino. Em eficiência em produção, na célula fotovoltaica individual, em condições de laboratório, essa vantagem ela cai um pouco. Mas em aplicação, em campo, no módulo fotovoltaico, a vantagem é quase nula. A diferença de custos de produção entre o silício monocristalino e o silício policristalino anula completamente esse em torno de 1%
que o monocristalino tem de eficiência sobre o policristalino. Como os custos de produção são mais baratos, hoje em dia os fabricantes investem mais em melhorias no silício policristalino, e as células de silício policristalino de hoje em dia são muito mais eficientes do que as células de silício monocristalino de vários anos atrás. O silício cristalizado, monocristalino e policristalino, ganha de lavada das tecnologias de película fina. Olha que o CIGS, né, o disseneto de cobre de galho, está ali ó, próximo com 10%. O silício amorfo, infelizmente, tem uma eficiência média em campo de aproximadamente um pouquinho mais, né, de metade do silício cristalizado, monocristalino ou policristalino. Então, as vantagens de custo acabam não se dando muito bem. Além disso, o silício cristalizado tem durabilidade maior. Tem fabricante que dá garantia de eficiência de 80% de até 25 anos. Né? Os fabricantes dão garantias contra defeito de fabricação do silício cristalizado em torno de 10 anos. Para as tecnologias de película fina, geralmente essas garantias são menores, são em torno de 5 anos.